Vocês não imaginam assim a minha satisfação de estar voltando a fazer uma live 30 depois do período aí da, da gestão, né, do Arthur, que a gente fez uma mudança no processo, né, e agora nós estamos com uma gestão nova, que é o Gaspar, e a gente foi coroado aí com uma iniciativa, né, do Morei, né, que é um alumni do Celint, que atua no Celint, atua na Abimem. A Abimem é uma associação de mentores de negócio, parceira do Celint, né? E o Morei provocou a gente, pô, vamos trazer, né, num evento de uma Live 30, vamos debater, né, essa figura do conselheiro que faz mentoria de negócio, né, e essa figura do mentor, né, de negócios que às vezes faz conselho também, né? Então vamos trazer essas duas coisas na mesa, vamos discutir, vamos ver ali aonde que as coisas se separam, onde que as coisas se juntam. E lembrando, né, para a gente que passou pelo PFC, a gente fala dessa função de mentoria de negócio que o conselheiro faz, né, lá no princípio, quando não se tem um conselho, né, até para que a gente use esses métodos, né, para convencer o empresário a estruturar um conselho, né? Então, essa ideia do Morei foi super bem-vinda. Morei, muito obrigado aí pela provocação, né? E agradeço assim Não, imenso que a é gente isso. ter conseguido fazer esse processo, né? Para isso a gente trouxe o Rodrigo Tavares, né? Um conselheiro, um mentor bastante experiente. Vou deixar que ele se apresente, né? E também o Marcelo Fisner, que também é um mentor, né? E um conselheiro, um recém-formado aí, um quase formando como presidente do conselho do Celint, né? Então, essas duas figuras aí para ajudar a gente nesse debate, né? Então, Rodrigo, por favor, se apresente, logo em seguida, Marcelo, por favor. Vamos lá, então aqui uma boa tarde a todos e um bom dia, boa noite, porque né, a gente não sabe onde as pessoas estão e também as pessoas verão este conteúdo no YouTube, né? Então, nos canais Celint, Uhum. né? Enfim, é um prazer estar aqui, Yuri, junto também com o Fisner aqui dividindo esse bate-papo e com todos vocês, amigos queridos, que eu estou vendo aqui também matando a saudade aqui de pessoas aqui que são celintianos e alumni aqui de cursos. Sou o Rodrigo Tavares, 53 anos, casado paulistano, Zona Norte de São Paulo. Tenho duas filhas, sou expert em governança corporativa pelo Celint, executivo aí com quase 30 anos de carreira e passando por CRM, por experiência do cliente, em grandes marcas Itaú, Real, Santander, HSBC, Mercado Livre 99, PagBank, Recarga Pay, né? E também sou professor há quase 10 anos, aí Unisa, Conquer, CS Academy, Seda e atualmente na WCS, investidor de startups. Estou atuante hoje em 4 conselhos consultivos e também atuando nos últimos meses aí no momento pós-vida corporativa aí que está rolando como executivo as a service numa empresa mineira de tecnologia chamada ETEG, sendo head de experiência do cliente. E também estou aí fazendo consultoria com a minha metodologia de experiência do cliente aí, adquirida em vários anos aí. Estou atuando numa empresa do sul do Brasil, implantando uma área de sucesso do cliente e faço mentoria de carreira, mentoria de negócios, enfim, essa carreira multifacetada que é o Open Talent, né? Que eu acredito bastante. E é um prazer estar aqui e passo a bola aí, né, Yuri? Acho que agora eu passo a bola pro Fisner, é isso? Isso mesmo, perdi o fôlego aqui, o seu dia tem 48 horas. Quase. 45. 45, errei por pouco. Vai lá, Marcelo. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Marcelo Fisner. Em tempos de Copa, vocês já falei boa noite, todo mundo sabe que sou argentino. Então, super honrado e um prazer enorme estar aqui. Faz 25 anos que moro no Brasil. Eu sou, obviamente, já falei, sou argentino. Eu sou formado em engenharia química. Eu tenho 30 anos de mundo corporativo na Dow Chemical, nas áreas, primeiro técnica, muito tempo, depois comercial. Eu morei em várias geografias, tive a oportunidade de liderar times multigeográficos e tal. E depois que eu saí do mundo no corporativo no 2018, comecei minha carreira de lifelong learning, onde eu faço consultoria e mentoria de negócios. Eu estou em dois conselhos no momento. Um deles é o Conselho da Bimen, que foi mencionado pelo Yuri, que é a Associação Brasileira dos Mentores de Negócios.
Eu tenho um curso de formação de mentores de negócios, seguindo a metodologia socrática e alguns outros elementos, como ciências comportamentais. E eu tenho formação de conselheiro primeiro pelo IBGC e agora, como falou Yuri, pelo Selim também. Duas filhas, um gato que talvez vocês já tenham visto em alguma das minhas postagens no LinkedIn. O gato é mais popular do que eu. E novamente, estou super feliz de estar aqui. Agradeço o Yuri, agradeço o Selim, o próprio Fernando por essa iniciativa tão bacana de falar da sinergia entre conselheiro, mentor, mentor, conselheiro. Obrigado a todos. Perfeito, Marcelo. Vocês perceberam na discussão no discurso do Marcelo, né? Para fazer mentoria de negócios tem método, né? Isso é importante, assim, recomendo fortemente que vocês tenham contato com a Abimem para conhecer o método, né? E fortalecer essa característica que nós, conselheiros, precisamos ter, né? Em paralelo, não é, ou conjuntamente, inclusive, com a capacidade de mediação, né? Lembrando, esse aqui é um formato de live 30, né? Vai ter umas perguntinhas aí pré-elaboradas aqui entre eu, Marcelo e Rodrigo, né? E vocês vão colocando as perguntas no bate-papo, né? Que a gente sempre vai priorizar as dúvidas que vêm da plateia, né? E aí os nossos expertos vão respondendo para vocês, ok? E o Rodrigo já falou, amanhã no YouTube, o nosso site, essa live vai estar disponível, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Vamos começar pelo Rodrigo, né? Rodrigo, conte um caso aqui para gente onde você teve que atuar como mentor, né? E fala para a gente, né, o que deu certo, o que deu errado aí nessa atividade de mentor aí enquanto conselheiro. Vamos lá então, aproveito aqui inclusive para comentar que eu sou colega de conselho do Fissner aí na Abimem, né? Então, uma honra aí também estar nessa caminhada com ele aí no Conselho Boa. Abimem. Acho que aí, né, Yuri, pessoal, né? Acho que é legal trazer, acho que eu não vou, o que eu vou traduzir aqui para mim como caso, acho que é como se fosse um caso de uso que acontece em mais de uma situação, né? Acho que é um cenário que ele é recorrente. Lembrando, né, que assim, conselho consultivo, a gente via de regra atua nesse mercado enorme de empresas de capital fechado, onde tem muitas startups, tem muitos empreendedores de pequenos e médios negócios, né? E também, claro, empresas muito grandes, onde também é possível atuar como conselho consultivo. O que eu vou comentar aqui, acho que se coloca muito, né, em startups e scale-ups, né, que é muito comum hoje, empresas que estão aí nascendo, crescendo, escalando, né, e que chega no momento que a governança corporativa vira uma grande necessidade para, de maneira sustentável, crescer. Então é muito frequente, mais de um caso, né, inclusive de startups que eu faço aí o conselho hoje, né, de você se deparar ali com um founder, principalmente, né, o principal empreendedor, né, vivendo aí, né, dilemas de ter o time necessário para escalar, tomar as decisões difíceis, né, às vezes num momento solitário ali, né, de encarar o desafio, né, nesse momento é a hora que o conselheiro ele naturalmente ele tem o próprio empreendedor abre espaço e ele precisa do mentor, né, do profissional ali, né? Ou seja, como que o empreendedor ele consegue ter esse momento de ter uma referência, né, uma mentoria sobre como tomar boas decisões, como realmente tomar decisões difíceis, né? E aí a gente navega naturalmente do papel do conselho, da governança, do método, que tem que ter método para mentorar e método para fazer conselho também. A gente acaba transitando nessa fronteira, né, para começar ali fazer aquelas perguntas provocativas, né, também criar um vínculo um pouco maior, que não é aquela coisa do conselheiro que às vezes pode passar para o, né, pro empreendedor, aquela situação de esse cara está aqui para fiscalizar, né, para ver se a gente está seguindo regras e normas. Então, acho que é um momento que baixa a guarda, que é muito rico, e que a gente se aproxima. E o que dá muito certo é exatamente isso, de baixar a guarda, aproximar, né, do indivíduo mesmo, sair da cadeira do conselho, do conselheiro e ser o mentor para realmente fazer aquele direcionamento, fazer a pergunta que a resposta muitas vezes está dentro da pessoa, né? A resposta está lá e a gente faz o questionamento, a gente faz sessões, não fica aquela dinâmica de conselho mais ali, que tenha um ritual um pouco mais estruturado, viram sessões rotineiras, né? Então acho que para mim o que deu muito certo, né?
essas situações, e tem dado é que é, é, cria esse vínculo, né, que baixa a guarda, né, dá uma vulnerabilidade para o empreendedor que está movendo aquele negócio para ele poder se abrir e a gente poder, inclusive, aportar no nosso know-how histórico, né, de carreira executiva e tudo mais, né, e fazer com que ele saia daquele momento de ou de solidão, ou de andar em círculos e que, né, agora vamos dar aquele passo para frente, né? Então, acho que para mim o que funciona muito bem, né, é quando a gente baixa a guarda e o conselho também nesses cenários, né, de scale-ups, startups, é um conselho muito hands-on, né? A gente realmente acaba pondo mais a mão na massa, está muito perto do business. E o positivo é isso, você cria um vínculo que você está desenvolvendo a principal figura que vai desenvolver o negócio. Então, tu acaba tendo um ciclo virtuoso que isso vai impactar o negócio e também vai maturar essa pessoa para atuação, né, junto ao conselho, né, escutando ali a diretriz do conselho. O que eu acho que tem aí que dá errado às vezes, né, e tem caso que dá errado, é que a gente tem que saber que horas que você também, né, ali um conselheiro, um mentor, ele tem a skin conselheiro e que hora que ele tem a skin mentor, né? E é naturalmente difícil, né, principalmente o empreendedor, né, ele conseguir separar essas figuras, né? Tem hora que ele tá achando que tá no momento de você tá numa dinâmica de conselho, tá achando que você tá conversando com o mentor dele. Não, agora nós estamos numa situação de conselho, né? E também pode dar às vezes a gente, né? E por isso que a gente estuda, se prepara, se forma, se capacita para conseguir saber essa fronteira, né? Sendo conselheiro e mentor e oscilando, e mesmo assim a gente vai cometer erros, né? A gente vai contar com a maturidade do outro lado que às vezes não existe e a pessoa confunde, né, ali o que você está falando como, isso aqui é um desejável. Não, não é desejável, não é o seu mentor agora. Estamos falando de governança corporativa e de método, né? E o que também potencialmente pode dar errado, né, se a gente não elimina isso no começo, é deixar até a governança corporativa no segundo plano e de repente a gente vai ali achar que na base da mentoria vai resolvendo tudo. Você precisa normatizar os aprendizados, levar isso para a companhia para que isso vire né, um atributo que viabilize a escalabilidade e também que outros colaboradores, outros executivos líderes também possam, né, beber da fonte do conselho. Então, para mim, nesse cenário de empresas crescendo, escalando, o conselheiro mentor, para mim, esse perfil híbrido, essa atuação híbrida, Uhum. ela é muito vantajosa, mas tem um benefício de você se aproximar mais do negócio e também isso gerar ganhos para a governança corporativa, mas tem que ter esse cuidado, Uhum. né, de não misturar os papéis e se lembrar que está lidando com alguém que está também se desenvolvendo e pode confundir esses papéis. Você precisa ter essa maturidade, esse sangue frio, muitas vezes, de separar e se posicionar da maneira adequada. Bacana, eu gostei da dica. Sinceramente, eu não tinha pensado nisso, cara. Se você usar o método para poder criar o vínculo ah, de proximidade, né? O vínculo de confiança, né? Que é um vínculo extremamente importante, juntamente com a questão da networking, que nós conselheiros precisamos ter, né? Eu sempre Sim, digo que networking é um ativo, talvez, dos mais importantes do conselheiro, né? Agora, esse sim. método que você utilizou, vou guardar aqui, vou usar na próxima vez para acelerar, né, esse elo de confiança aí, né? Obrigado, Rodrigo, pela dica, né? Lembrando, turma, o Alisson compartilhou uma enquete, né? Isso aqui é uma inovação, né, trazida aqui pelo Morei mesmo, né? Até porque nós estamos fazendo aqui um ensaio, né, dessa trilogia, né, do assunto conselheiro mentor, né? E nós estamos provocando mais alguns assuntos para que a gente possa desenvolver numa próxima live. Então, no bate-papo tem uma enquete. Se vocês puderem responder, no finalzinho a gente dá o resultado e já prepara o próximo evento aí com o assunto mentoria e conselho, né? E com o assunto que vocês escolheram na enquete de hoje, né? Aí, Fernando, né? Por outro lado, né? Como que o mentor, né? Ele expõe esse limite de apoio, né? Individual, né? Que ele precisa, justamente o finalzinho do ponto do que o Rodrigo traz, né? Esse limite individual, aonde ele separa, né? Essa questão do mentor, né, e do conselheiro. Você falou, Fernando, mas acho que está querendo falar É o comigo. Marcelo, desculpa, foi mal. Desculpa, desculpa.
Eu acho que o Rodrigo trouxe elementos bem interessantes. Acho que ter a figura do mentor e do conselheiro pode ser extremadamente sinérgico e super positivo, ou pode ser uma confusão incrível. Esse é o primeiro ponto, porque tem que entender bem onde estão os limites. Segundo ponto é a metodologia que o Rodrigo trouxe. Eu gosto muito da mentoria ser socrática, no sentido de extrair as informações que já estão dentro do mentorado. Falar pouco, escutar muito. Aliás, tanto o presidente do conselho como um bom mentor tem que ter uma escuta empática, uma escuta ativa super, super importante. É uma, talvez, a mais importante das qualidades que deve ter um mentor, escutar bem. E eu acredito que escutar bem, até o Selim tem um curso que está praticamente dedicado à escuta ativa. Acho super engraçado que a gente faz cursos de como perguntar para a inteligência artificial. Está cheio de curso de prompt. Na verdade, que escutar bem é um negócio que tem miles de anos desde a época de Sócrates. Mas voltando para os limites, escutando super bem, eu dedico a minha primeira e talvez parte da segunda sessão de mentoria para definir bem o problema. Você tem muitas vezes, e perguntando e escutando, você tem caras. A gente já sabe que quando você vai mentorar ou até fazer consultoria de uma empresa, muitas vezes as pessoas acham que tem um problema, mas perguntando você chega em outra definição do problema. E não é diferente com pessoas. Você pode pensar que tem um problema você chegar e falar, Marcelo, minha empresa está com um problema de estratégia, e na verdade que o problema é pessoal, que ele não tem coragem, tem que superar medos e não consegue fazer. Ou oposto, eu estou com um problema de um relacionamento com meu irmão dentro do conselho, e na verdade que o conselho não está estruturado como para que as decisões sejam efetivas e funcionem de acordo com os ritos, as pautas. Então, o primeiro ponto é definir super bem qual é o problema que você vai tratar na tua mentoria. Chegar nesse ponto e para isso tem que escutar super bem. Eu costumo falar que o conselho, governança, é o jogo coletivo e define as ações que tem que tomar a empresa. E a mentoria é individual, ajuda a pessoa a poder implementar as definições que trouxe o conselho. Então, ou falado em uma forma talvez até mais lúdica, o mentor vai ajudar a pessoa e o que vai fazer a governança é definir o campo de jogo. A governança define o campo, o Uhum. mentor ajuda a pessoa a jogar o jogo. Ou a governança e o conselho definem o trilho e o mentor ajuda a pessoa a andar, ao treino a caminhar por esses trilhos. Você perguntou quais são os limites. Acho que tem limites e sinais super claras. Tem que tomar cuidado que o mentor não comece a virar um conselheiro informal, porque quando o mentor entra Uhum. muito na seara do conselho, aí vira essa bagunça e não vira mais sinergia. O mentor virou um conselheiro informal. O segundo limite que você tem que tomar cuidado é o mentor não funcionar como mensageiro. De pronto, você pode estar mentorando dois irmãos que estão num conselho e aí você vira o cara intermediário. Ah, fala para ele que não é por aí que ele tem que funcionar. Aí vira um jogo super complicado. Aliás, acho um ponto extremadamente importante. Muitas vezes, e eu aprendi na marra e aprendi na experiência que ser mentor de duas pessoas da mesma família do conselho é extremadamente delicado. Eu até recomendo, às vezes, não fazer. Apesar de você ser um mentor super experiente e conseguir administrar isso,
talvez é melhor ter um mentor para o irmão A e um mentor para o irmão B. E ter muita confidencialidade nesse ponto. E se o negócio não é pessoal e o negócio é de relacionamento mesmo entre as duas pessoas, talvez você não precise de um mentor e você precise de um mediador, que é uma outra figura que a gente fala bastante Uhum, nos treinamentos do Elite. E por fim, uhum, um ponto que é uma sinal importante de um limite que não deve ser cruzado é quando você, protegendo a confidencialidade de um fundador, de um conselheiro, você não leva para frente os assuntos que são mais do rito do conselho. Então, uhum. sinais complicadas, os problemas se repetem. O mentorado aparece e fala: não, não consigo falar com meu irmão. Segunda sinal, as decisões do conselho vão a depender do humor da família, do humor do fundador e não vão depender realmente da necessidade do negócio. Então, a gente está misturando tudo. Ou como foi falado no último curso de presidente do conselho, o conselheiro, o fundador chama o mentor para ter um jantar na casa dele. Não, não pode entrar nessa seara de misturar as coisas. A gente tem que fazer os combinados do ritual do conselho e não seguir os caprichos que às vezes pode ter um membro do conselho. Então, pode ser extremadamente sinérgico, mas tem certos sinais e certos pontos que você não deve cruzar para não misturar mentor com conselheiro. Perfeito, Marcelo. Eu vou aproveitar uma pergunta do Gluecir aqui, né? Visto que Ô, Tavares, você já respondeu aqui no bate-papo para o Márcio, tá? Mas a gente tiver tempo, a gente volta nessa pergunta do Márcio, que ela é bastante interessante. Mas vou colocar o meu ponto de vista sobre o Glerci, e aí, Fisner, você me ajuda nessa, né? Ele fala o seguinte, né? Me parece que atuar como conselheiro e, ao mesmo tempo, mentorar qualquer um outro integrante do conselho, né? Não seja muito indicado, né? Eu tô na tua linha também, sabe, Garcia? Eu separo as coisas. Ou eu atuo como mentor, mentor de desenvolvimento de pessoas, mentor de negócio, ou conselheiro naquela organização. Eu posso, às vezes, né, que nem o Marcelo falou aqui, tocar nas linhas divisórias aqui, mas formalmente fazer os dois papéis, ter um contrato de prestação de serviço com as duas figuras, eu tô na sua linha também. Eu não É, recomendo, né? eu, Marcelo e eu, Rodrigo, o que vocês acham? não, eu sintetizo numa frase que eu tinha capturado por aqui também. O conselheiro não pode virar mentor sem método, já acho que isso é Uhum, super claro, e o mentor não deve virar conselheiro informal. Eu acredito que você até poderia fazer as duas coisas se você está bem formado e bem preparado, mas eu não recomendo, porque uhum, acho que a divisão, porque é a mesma conversa que a gente tem, pode ser presidente do conselho e CEO? Pode, recomendamos, não recomendamos, não é uma boa prática, porque você começa a verdade. misturar e aí começa a ter conflito. Então, para mim, conselheiro é uma coisa, mentor é outra. Os dois bem preparados e trabalhando, viram uma sinergia espetacular. Uhum, uhum. Os dois bagunçando pode ser negativo para o Sim. sistema. Eu endosso tudo que o Fisner comentou, né? Acho que é uma coisa é ter papéis formais, assim como a gente está falando aqui, que claramente não tem sentido. Outra coisa é você ter, usar skills, habilidades e método de mentoria na sua atuação ali, né, com, né, um empreendedor ou um executivo importante ali da companhia. Então, e se você identificar, né, puxa, realmente, né, o executivo X ou o empreendedor, você precisa de um processo de mentoria estruturado. Eu posso indicar tal pessoa, recomendo aqui, você vai e segue. Boa. Inclusive, pode ser uma deliberação de conselho até, né? De comitê de people, né? Até no conselho, olha, realmente precisamos ter uma ação de desenvolvimento e mentoria conduzido de maneira estruturada com alguns principais executivos, e isso vira uma deliberação do conselho que vai ser executada aí por quem tem que fazer, né? Perfeito. Vou aproveitar a Sueli aqui, que entrou uma perguntinha aqui, ó. Nas empresas familiares de pequeno porte, onde o financeiro é um restritivo, como trabalhar essa fronteira tênue?
Eu estou entendendo que não tem recursos, é isso, Sueli? É, Eu acho que é é, isso. É a falta de recursos, olha, Sueli? eu acho que não tem melhor investimento, e não estou vendendo nada, não tem melhor investimento que o retorno que pode dar ter um conselheiro bom e um mentor bom é um negócio a ser estudado, e eu acho que a solução para fazer uma pequena poupança não deveria ser concentrar tudo em uma pessoa só. Acho que o ROI que vai ter lá na frente vai ser muito melhor quando você tem duas figuras. Mas, claro, às vezes você não consegue. E, por sinal, tem excelentes mentores, falo agora do lado da mentoria, que podem não ser tão onerosos, mas, enfim, essa é a minha visão. Perfeito. Perfeito. Rodrigo, quer aproveitar e falar um pouquinho aqui para a gente o que você Sim. respondeu aqui? Bacana. Acho que vale a pena te resgatar, e Márcio, obrigado aí, né, pela sua pergunta, né? Ele colocou aqui como transitar com o empreendedor para que ele não confunda mentoria com consultoria e consiga diferenciar entre as duas atividades, né? Acho que eu comentei aqui com ele, né, dividindo que acho que peguei carona na fala do Fisner, né? A gente tem que primeiro começar escutando, sem ali também ser, né, intrusivo, invasivo. Pô, isso aqui não é, não, peraí, isso aqui é uma coisa que está misturando as rádios, né? Às vezes pra gente é natural ver que tá misturando, pra pessoa não é. Então você tem que ouvir, acolher, entender e na condução da resposta você vai vendo, puxa, né? Se esse empreendedor aqui, ele tá com, né, trazendo, precisando de uma ajuda, puxa, né, Rodrigo, você podia me dar aqui uma ideia aqui, ou me ajudar a resolver esse problema do negócio, né, aqui na logística na parte de precificação? Bom, claramente ele quer uma consultoria. Você pode aí, como um papel, né, de para não misturar a rádio, peraí, vamos ver qual é o gap de competência que está por trás dessa pergunta. Tem um gap, né, que tem aí que está por trás que ele não consegue, ou não consegue decidir, ou não consegue ter a leitura correta do mercado. Então você começa aí a conduzir o seu diálogo, né, para reduzir esse gap. Não vou dar a resposta pronta e nisso você vai, né, delineando mais a fronteira. Vai deixar a pessoa sem resposta? Não, estou te dando aqui como é que eu vou te ensinar a pescar, não vou te dar o peixe pronto. E aí você pode começar também com a própria equipe, ou até mesmo com uma outra instância, se precisar criar uma dinâmica sobre isso, crie, né? Mas é natural essa confusão acontecer e eu prefiro conduzir isso sem, né, ali deixar a pessoa completamente, não, bloquear, né? Não, escuta, ouve e usa isso como uma maneira de desenvolver, pegar o gap da competência e trabalhar para que aí a própria pessoa vai perceber, puxa, realmente, na verdade, não é que você não tem que me dar o remédio pronto, você tem que me ensinar a entender como é que eu construo um método de negócio melhor e aí é o papel que o mentor pode ajudar muito. Bacana. Vamos aproveitar essa pergunta do Glemerson. Assim, pô, bom te ver aí, Glemerson. Faz tempo que a gente não conversa, né? Vamos separar um pouco, e aí eu peço ajuda aí do Fisner e do Tavares, na questão da mentoria de negócios, para desenvolvimento de pessoas. Porque o que o Glemerson traz aqui, né, quando a mentoria tem foco educacional, que aí eu entendo que ela está voltada mais para o desenvolvimento da pessoa, né? É, e que esse foco educacional seja para o empresário, um sucessor, um herdeiro, como, por exemplo, mentoria financeira, né, que é o business do Glemerson, né, para que o empresário entenda de finanças para melhor desenvolver a sua atuação no conselho. Então, eu entendo que a pergunta do Glemerson, ele tá mais no sentido, né, se eu aplico o método para um desenvolvimento de pessoas no processo de mentoria ou se um método para desenvolvimento de negócios para esse tópico aqui, né? Olha, eu tenho trabalhado umas 1.200 horas de mentoria. Eu trabalhei de tudo, desde pessoas em condições de favela até super empresários. E, fundamentalmente, eu começo minhas mentorias tentando entender o lado pessoal. Eu acredito que sem você ter como foi falado no início, um desenvolvimento de confiança, do trust famoso, é impossível mentorar ninguém.
Obviamente, eu sempre falo, um negócio, eu prefiro jogar bola com amigos e perder do que jogar com um time espetacular de desconhecidos e ganhar. Eu gosto de conhecer bem a pessoa que estou mentorando. Se o negócio, obviamente, vira que a pessoa está com uma depressão e vira um negócio mais de terapia, evidentemente já não é minha seara. Mas para poder começar a falar de negócios, eu gosto de saber o momento da pessoa, qual é sua formação, para que time torce e que vinho gosta de tomar. Enfim, eu invisto praticamente uma sessão para entender a pessoa. Só aí eu começo a desenvolver o trabalho. Então, acho que é muito difícil não entrar no negócio pessoal para falar de negócios financeiros. Claro que tem um momento que você não cruza o limite. E só complementando, eu acho que o Rodrigo falou muito bem da parte de. Esse é o lado esquerdo, quando você vem do lado pessoa e vai entrando na empresa. Se você continua para a direita, você vira um consultor. E a diferença, como super bem falou o Rodrigo, entre mentor e. Porque eu falava agora terapeuta-mentor, agora mentor-consultor. O mentor não dá respostas, o mentor pergunta, pergunta, escuta e orienta, porque a teoria socrática se basa na maiêutica, e maiêutica significa parto. E ele o que está fazendo é parir o conhecimento que já está dentro do mentorado. Eu não vou falar em minhas mentorias de health, de falar de hospitais e falar de iFood. Um mentor não tem como ter informação de todos os mercados. Então, a informação está dentro do mentorado. O consultor, ele vai dizer exatamente o que tem que ser feito, que é um pouco o que o Rodrigo trouxe. Então, tem um contínuo que vem desde um coach, um terapeuta, um mentor, um consultor. E os limites, obviamente, são tênues. Muitas vezes você vai estar cruzando, mas tem que separar, outra vez, tem que separar super bem os papéis. Rodrigo, alguma adição ou vamos aproveitar e responder aqui o Antônio Não, acho que só reforçando o que eu fiz, né? Narvaez? Trazendo uma analogia aqui, essa relação, né, que a gente tem com o empreendedor e do fundador do negócio, é mais ou menos quando eu que fiz dança de salão há muitos anos, né? Para aprender a coisas diferentes na vida, assim, toma tempo para você encontrar o ritmo para dançar, né? E cada um vai ter um ritmo, mas sempre tem alguém que conduz a dança, né? E nessa conversa, quem vai conduzir tem que ser a gente, conselheiro, com skill de mentor ali e tudo mais. E naturalmente, né, o empreendedor, etc., ele tem que se deixar se conduzir, né? Só que isso você vai tomando um. Tem hora que você vai pisar um pouco no pé aqui, vai ter que ver o trânsito aqui do salão, enfim, esse entrosamento ele vai acontecendo à medida que a gente descobre as fronteiras e com cada um vai ser de um jeito. Não se dança igual com duas pessoas, né? É tudo muito, embora o passo seja o mesmo, né? Enfim, eu vejo muito dessa maneira. Perfeito. Vamos avançar só um pouquinho no tema, porque a gente já estourou 4 minutos, né? Mas lembrando, né, gente, isso daqui é uma pílula de conhecimento, né? Vocês estão aqui conhecendo o Fisner e o Tavares, no nosso bate-papo aqui tem o LinkedIn dos dois, então eu tenho certeza que se vocês quiserem ter uma conversa com eles, num outro momento eles vão atender e vão aprofundar nas dúvidas de vocês, e essa é a intenção. Esse também é o caráter, né, dessa Live 30, que é estreitar essa rede de relacionamento, né, que a gente tem dentre esses 1.200 conselheiros, aí 1.500 conselheiros formados pelo Celente. Mas vamos fechar aqui respondendo a última pergunta aqui, que é do Antônio, né? E ele traz assim um pouquinho de um assunto que a gente tratou no momento anterior, né? O conselheiro, né, na visão dele, é uma pergunta dele, né? O conselheiro ele está mais focado na estratégia e no coletivo do negócio, enquanto o mentor, né, aí ele traz uma característica do mentor de desenvolvimento de pessoas, né, mais focado ali no soft, no hard skills do mentorado, né? E essa junção dessas duas coisas, né, para garantir o sucesso, né, da agenda, né, ou dessa parceria, né, do conselheiro e do mentorado, né? Então, qual que é o ponto de vocês aí, Fisner e Tavares, né, a respeito disso?
Olha, o Antônio não podia ter resumido melhor. Uhum. Eu concordo em gênero, número e grau. Você, como conselho, vai ter uma estratégia a ser executada, implementada, um coletivo, e muitas vezes a pessoa não tem os skills necessários para essa execução e o mentor ajuda a desenvolver. Baseado em tudo que a gente falou, eu acreditaria que uma última figura que fecha a minha concepção de tudo é que às vezes você tem duas pessoas da família, como falou Rodrigo, que tem problemas entre eles, e aí você precisa uma terceira figura que é um mediador, como bem se fala nas aulas do CELINT. Então, agradeço, Yuri e Rodrigo, tem sido uma conversa espetacular. Rodrigo, alguma adição? Acho que só adicionando que concordo muito com o que o Antônio aqui trouxe, o Fisner complementou, só que quando a gente, e isso tem que ter em mente, quando a gente vai para um business que está começando, escalando, né, que assim, a estratégia se mistura com uma conversa com a pessoa, né, pelo porte, o tamanho, né, das companhias, né, e até grau de maturidade, às vezes, mesmo empresa maior pela maturidade, se mistura muito no indivíduo, né, então conceitualmente está claríssimo. Mas quando a gente aterriza para a prática, a gente vai acabar tendo. Por isso que tem essas confusões, essas fronteiras tênues, né? Porque se mistura no indivíduo. Acho que eu só completaria com esse ponto. E já agradecendo aqui demais, né, esse papo incrível aqui com o Yuri e com o Fisner e por todos que estão aqui com a gente. Bacana. Eu agradeço imensamente vocês dois, Morei aí pela iniciativa e, rapaz, tem uma resposta aí, Morei, do próximo tema, tá ok? Que é justamente ferramentas de mentoria para conselheiros, como aumentar o buy-in das decisões estratégicas. Então, fica uma tarefa aí para que a gente possa desenvolver a próxima live nesse tema. E, sim, brigadíssimo pela participação de vocês aí e bom feriado, bons Eu só festejos, né, para agregaria os praticantes. que o Marcelo e o Rodrigo vão ser muito requisitados pelo LinkedIn. Boa Tomara. noite. Boa Tamo noite. juntos, vamos Boa juntos. noite, gente. Obrigadíssimo. Obrigado, Muito gente. Fiquem obrigado. bem.